Pronto, pessoal, vamos nessa então, né? Falar aqui o nosso call semanal de hoje, dia 18. Então agora, né, chegando aí no já da segunda metade do mês, né, já começamos a ficar de olho aí na reunião do Copom, né? Aquela em que é decidida aí a política monetária, principalmente em relação à taxa Selic, né, que atualmente está em 6,25 ao ano. Ele já fez um comunicado na reunião anterior, né, sinalizando um novo aumento de 100 bips, indo para 7,25, tá? Mas, né, tem uns pormenores aí. Por quê? Uma própria notícia aqui de um próprio um dos componentes lá do comitê, né? Acho que, se eu não me engano, é Fábio Kanzuk, né? Um sobrenome difícil. Dizendo que ele não é escravo da projeção do mercado, né? E desse compromisso. Ou seja, aquele comunicado que foi dado, né, de aumentar mais um ponto, não é necessariamente, né, escrito em pedra, que vai de fato acontecer. O Copom vai avaliando o que acontece entre uma reunião e outra, coloca isso nos modelos deles, né, e vai ver realmente se vai fazer aquele aumento que tinha sido anunciado, menos ou mais, né. Isso tudo por quê? Porque a realidade é diferente dos modelos, né, a realidade é diferente da teoria, simples assim. Então a gente tem aí, temos comentado bastante, não tem como fugir do assunto, né? Uma inflação que realmente está bem elevada. No call em que a gente ainda não tinha essa leitura da inflação, eu falei que tinha uma expectativa do mercado dela ficar em 9 alguma coisa, já ficou acima dessa expectativa. Então pode ser que, como a inflação realmente está cada vez apertando e cada vez mais, seja necessário que o aperto monetário fique ainda maior, tá? Mas o mercado vai fazendo suas projeções, assim como o Copom, e o Copom consulta isso também com o mercado, tá? Só colocando aqui mais alguns dados, né? Esse é o maior ciclo de aperto monetário dos últimos 10 anos. Então, coloquei aqui um histórico da taxa Selic, né, desde 2011 até agora, 2021. E essas subidas que a gente teve aqui, ó, essa primeira subida estabilizou, depois uma outra subida. Aí aqui a gente teve 2 grandes ciclos de quedas, né, e agora estamos subindo aqui novamente. Então, o tamanho dessa subida que a gente teve desde os 2% até agora, né, até os 6,25%, é o maior ciclo de aperto monetário, ou seja, subida dessa taxa Selic, desses últimos 10 anos, ou seja, maior do que esse que estava aqui e maior do que esse outro aqui também, tá? A projeção, né, que existe, ou que tinha dado como a entender também do Copom, que chegaria a 8,25 no final desse ano, mas eu mesmo já mostrei em outros calls aqui, né, que tem algumas casas aí do mercado, né, alguns bancos, áreas, assets, áreas de análise, que já veem Selic de 2 dígitos, né, com mais de 10%. Então, esperar para ver e ficar realmente mais atento, né? A gente não sabe o que vai acontecer, mas existe essa tendência, pelo menos, aí, tá? Aqui também eu coloquei o gráfico, né, da inflação realizada, né, a medida, e também com a projeção, né, a realizada aqui dos últimos 10 anos, essa linha azul, e aqui, né, o que tem para frente é essa linha vermelha, né? Então você vê que isso aqui vai sendo atualizado, né? Se a gente pegasse esse gráfico, por exemplo, lá em janeiro, tinha a mesma coisa, né? A inflação saindo aqui, colocando que ela ia cair logo depois, né? Então acaba que pode ser que as previsões, né? Pode ser não, as previsões não vêm se concretizando exatamente como o Banco Central vem desejando. Mas isso não significa que ele não esteja atento ao que está acontecendo, muito pelo contrário, né? Se ele está elevando e está fazendo esse ciclo de aperto monetário, é porque ele está, sim, de olho nisso aqui, é a inflação que está sendo o principal drive para isso, tá? Essas outras duas linhas aqui, né, as tracejadas e essa do meio, significa a meta de inflação e a banda, tanto superior quanto inferior. Então vejam que para 2021, ela deveria ficar nesse range aqui, né? E ela tá bem fora, né? Tá bem lá em cima, chegando até quase no máximo desses últimos 10 anos. Ainda não bateu, mas já tá quase batendo esse máximo aqui que aconteceu lá no iniciozinho de 2016. E, por fim, né, eu coloquei aqui, né, onde que hoje, de acordo com o que se tem de informação atual, quando, na verdade, que é previsto que essa inflação vá voltar para dentro dessa banda em que ela pode oscilar, que é aqui mais ou menos aí em outubro de 2022, um pouquinho antes. Então só daqui a um ano que a gente vai ver ela voltar aqui para dentro, se tudo acontecer de acordo com esse gráfico aqui, né? Mas mais uma vez, isso não é escrito em pedra, as coisas podem ser bem diferentes, como inclusive vem sendo, tá?
E, mais uma vez, lembrando, né, por que isso aqui é importante para os nossos investimentos? No qual passado eu falei lá da piscina, da caneca e do balde, né? A piscina é o nosso patrimônio, a caneca é o quanto a gente vai adicionando, né, de investimentos e de riqueza nesse patrimônio, e o balde é o quanto a inflação vai tirando, né? Uma caneca para encher e um balde para tirar. Então, a gente tem que estar de olho na inflação, sim, para saber se realmente a nossa piscina está ficando cada vez mais cheia. Se eu não estiver conseguindo ganhar daquele balde, eu não tô, por mais que eu esteja ganhando alguma coisa, eu ainda estou perdendo lá na minha piscina. Então é importante estar de olho na inflação por causa disso, para a gente poder ganhar dela, né? E aí sim ter um ganho real no nosso aumento de patrimônio, no nosso aumento de riqueza. Tudo? E para terminar, né, como de costume, as nossas curvas de juros, né? Agora, mais uma vez, colocando naquele padrão em que as curvas mais escuras, né, nos tons mais fáceis aí de ver, são aquelas mais recentes. Então a gente vê aí que até na última semana ela baixou, né, em relação à semana anterior. Então a gente está assim estabilizando, pelo menos a gente vê várias semanas aqui ela só subindo, tendo um deslocamento paralelo aqui para cima. E agora a gente vê que ela está estabilizando mais ou menos nesse patamar aqui há mais ou menos uma semana, um mês. Tá vendo que está tudo até bem juntinho aqui em cima. Então, mais uma vez reforçando, né? A gente continua com aquela boa janela para quem quer fazer aplicações na renda fixa, né? Estamos com taxas bem interessantes. À medida que a convergência, né, da inflação, isso aqui realmente aconteça, essa janela ela deve se fechar, então a gente deve perder um pouco dessas taxas aqui mais para frente. Então continuamos tendo que aproveitar esse momento para poder fazer as aplicações, igual quando, por exemplo, né, o Garran também fala que quando a bolsa cai a gente enxerga oportunidade, né? A gente não enxerga só que estamos perdendo, mas é claro, tem que saber fazer isso. E como que você que talvez não saiba, não tem experiência, né, e precisa de ajuda para poder fazer isso aqui, fazer essas aplicações, tanto na renda fixa quanto na renda variável, em outros tipos de investimentos, você busca ajuda com pessoas como nós aqui, né, na nossa empresa aqui, a iPlan. Então vai lá na iPlan.com.br, vai fazer o chatbot, que é importante para a gente saber o quanto você tem, né, de estômago para risco, se você vai ficar mais para renda fixa, e que tipo de renda fixa, porque existe renda fixa arriscada também, ou se vai mais para renda variável, e aí a gente vai conseguir realmente montar uma carteira para você. A gente não vai pegar nada pronto para um monte de gente, vai falar, não, é essa aqui, a nossa carteira que a gente monta, a gente vai ver o seu perfil, por isso que esse chatbot é importante, mas ele é super rápido, gratuito, e aí a gente consegue montar uma carteira específica para você, para o seu perfil de risco, para os seus objetivos. E para finalizar, a última curva aqui é aquela que realmente dá o ganho real ali, né, acima da inflação. Então isso aqui, veem que os valores aqui são diferentes, né? Essa aqui, ó, gira a parte mais escura aqui da curva, gira ali perto do 6,75 até o 10,5, e a outra que ela é menor, né? Por quê? Porque ela já está descontando uma parte da inflação. Então essa aqui é medida, né, por esses títulos do Tesouro Direto, as NTN-Bs ou Tesouro IPCA, que é o que vai pagar IPCA mais alguma coisa. Esse mais alguma coisa é exatamente o que está aqui nessa curva, que assim como a outra, né, está apresentando o mesmo comportamento aí. A parte mais escura está nos patamares altos ali, mas não está subindo mais tanto, né? Parece que está estabilizando aí. Então, mais uma vez corroborando que a janela de oportunidade para poder investir aí na renda fixa continua aberta, continua muito boa, e você tem que saber o que está fazendo, porque não é tão simples assim, só chegar lá e colocar num título de inflação que você vai ganhar mais, porque existem uns pormenores ali que eu já expliquei em outros calls. Não vou me delongar mais nesse, porque eu já até passei do meu limite aqui, mas para comemorar esse dia que as coisas estão diferentes, né, Amanda? Não tem problema. Isso aí. Hoje pode. Hoje pode, só um pouquinho. Beleza, Amanda? Era isso que eu tinha para passar para vocês. Obrigado aí e boa semana para vocês, pessoal.